Sobre esses dados, Josias, a gente nesse momento tão crítico, tendo então uma boa notícia, o que a gente pode ler desse número e esperar também até o resto do ano? Até como reflexo direto no bolso, né? O curioso é que o PIB sobe junto com a fervura do Haddad, né? Para desespero do Banco Central, a economia brasileira está crescendo a despeito dos juros sedativos de 14,75% ao ano. Em algum momento, esses juros vão refrear o crescimento, né? E para desassossego do Lula, esse crescimento do PIB, 1,4% no primeiro trimestre, que é um crescimento relevante, chega junto com a elevação da fervura do Fernando Haddad. O Haddad é o principal ministro do governo. Ele ainda não virou vapor, mas proliferam ali as bolhas na água da panela do ministro desde que ele misturou, na semana passada, corte de gastos com elevação de imposto. E nós estamos vivendo um paradoxo, porque a pujança da economia, puxada aí pela super safra, estamos com indicadores muito vistosos do mercado de trabalho, crescimento de renda. Isso tudo contrasta com uma pregação do governo que está falando até em apagão orçamentário. Então, nessa semana, a discussão entre o ministro Fernando Haddad com o Congresso Nacional foi nessa perspectiva. Olha, se o Congresso derrubar a elevação que foi decretada pelo governo no imposto sobre operações financeiras, vai haver um apagão orçamentário. O governo não vai ter dinheiro nem para movimentar as suas engrenagens, a máquina do governo. Então, é um paradoxo incômodo que mostra que esse crescimento econômico ele está assentado em bases muito frágeis, né? Porque há uma disfuncionalidade. O crescimento ocorreu porque o governo está injetando dinheiro na economia e faz isso, por vezes, de forma artificial. E, nesse momento, está sob tiroteio a própria regra fiscal que o governo criou. Nós, lá em 2016, para conter gastos, criou-se o teto constitucional para as despesas. Isso deveria vigorar 20 anos, mas fez água, o teto ficou destelhado. Na gestão Bolsonaro, pelo populismo eleitoral do Bolsonaro, o teto foi para os ares, aí veio, o teto acabou, virou arcabouço nesse terceiro mandato do Lula. E agora o teto já foi para o espaço e agora está ruindo o arcabouço também. Então está claro que o sistema montado pelo ministro Haddad, ele se tornou insustentável, porque baseado exclusivamente na elevação de arrecadação. O ministro teve êxito aí fechou alguns ralos, fechou algumas brechas que milionários, bilionários brasileiros utilizavam para não pagar tributos, mas chega uma hora que isso se esgota. E chegou a vez da tesoura. E o presidente Lula, que não é muito afeito à ideia de governar com pouco dinheiro, ele não é aliado do ministro dele, do ministro Haddad, nessa matéria de corte de gastos. Então, o governo, desde que assumiu, não se conciliou com essa ideia de cortar despesas e chegou a um limite, né? Então, é muito curioso, porque estamos vivendo, de fato, um paradoxo. A economia vistosa, em algum momento ela vai refrear, mas ninguém diz que vai ter recessão, nada disso. A despeito dos juros e tudo, a economia vai bem e fechará o ano com um resultado positivo. Mas as contas públicas estão fora dos trilhos, né? E em algum momento o governo vai ter que se render a esta realidade. Não parece ser o caso, porque o Lula está criando novas despesas. Ele está com o desafio de ser reeleito, e reeleição não orna com contenção de gastos, né? E o ministro está, como disse, com as bolhas proliferando à sua volta, né? Agora, ontem, de passagem ali pela região sul do país, foi para Paraná e Santa Catarina, o ministro falou lá
fez discurso sobre o palanque do Lula, do lado do Lula, falou, olha, é muito sofrida a atividade de ministro da Fazenda, não é? Gosta muito de trabalhar no governo Lula, mas falou das dificuldades. E aí recebeu um desagravo do presidente, e eles jogaram, o ministro e o presidente jogaram a responsabilidade pelo desarranjo no governo anterior. Herdaram uma situação muito adversa e que não se coloca a economia nos trilhos num período tão curto. Ninguém elegeu o Lula para passar 4 anos falando mal do antecessor. Então é preciso que o governo encare a realidade de que o chamado arcabouço fiscal, o sucedâneo, o substituto do teto de gastos, está fazendo água. E alguma coisa vai ter que ser colocada no lugar. E em algum momento o governo vai ter que discutir a sério o que fazer diante desta situação de apagão orçamentário.